Quando Israel estava acampado nas campinas de Moabe, bem diante da terra prometida, um novo perigo surgiu, não de exércitos inimigos, mas de dentro do coração do povo. Muitos israelitas começaram a se envolver com mulheres moabitas, que os levaram a participar de cultos idólatras e comer sacrifícios oferecidos a falsos deuses. A ira do Senhor se acendeu, pois aquele pecado era mais profundo do que uma simples desobediência. Era a traição ao Deus que os tirara do Egito com mão poderosa. Uma praga atingiu o povo, e em meio à tragédia, Finéias, o sacerdote, inflamado pelo zelo santo, tomou uma atitude decisiva e pôs fim ao pecado que corrompia o acampamento. Pela sua atitude, a praga cessou, e Deus fez com ele uma aliança de sacerdócio perpétuo. Assim, o povo aprendeu que fidelidade não é apenas obediência externa, mas pureza de coração e de vida diante do Senhor. Depois desse episódio, Deus ordenou um novo recenseamento, pois uma geração inteira havia morrido no deserto devido à incredulidade. Agora, contavam-se aqueles que entrariam na terra prometida, e cada tribo foi novamente registrada, mostrando que Deus não perdeu um só nome ao longo da jornada. Mesmo quando Israel falhou, o Senhor permaneceu firme em sua promessa. Nesse momento, as filhas de Zelofete se apresentaram diante de Moisés e dos líderes, pois seu pai havia morrido sem filhos homens. Elas pediram que sua herança não fosse apagada da história da família. O Senhor ouviu sua causa e ordenou que elas recebessem a herança, estabelecendo uma lei de justiça e dignidade para as futuras gerações. Deus deixava claro que na sua presença ninguém era esquecido. Com o fim da vida de Moisés se aproximando, o Senhor disse que Josué seria o novo líder, um homem cheio do Espírito, experiente, fiel e que permaneceria ao lado do povo, para conduzê-lo à terra prometida. Moisés impôs as mãos sobre ele diante de toda a congregação, para que todos vissem que a liderança vinha do próprio Deus, e não da vontade humana. Deus também reforçou as leis sobre ofertas, sacrifícios e dias sagrados, lembrando Israel de que a adoração não era apenas cerimônia, mas parte fundamental da identidade espiritual da nação. Tudo deveria ser feito com ordem, reverência e coração sincero. A jornada continuou, e o povo venceu os midianitas que haviam sido instrumento de sedução e pecado. Porém, quando voltaram da batalha, muitos soldados trouxeram prisioneiras e despojos, sem discernir o que era puro e o que precisava ser eliminado. Moisés então ensinou mais uma vez que o povo de Deus precisava viver com separação, discernimento e santidade. As tribos de Ruben, Gade e parte de Manassés pediram para ficar do lado de cá do Jordão, porque aquela terra era boa para seus rebanhos. Moisés inicialmente os repreendeu, para que não desanimassem os demais, mas depois permitiu, com a condição de que ajudassem seus irmãos na conquista da terra. Deus ensinava que a bênção individual nunca deveria vir antes da responsabilidade com o corpo inteiro do povo. Quando o povo se preparava para cruzar o Jordão, o Senhor ordenou que expulsassem toda idolatria e destruíssem os altares pagãos, para que a terra prometida não fosse contaminada. Uma nova divisão de territórios foi estabelecida, com limites, medidas e fronteiras claras. Cada tribo receberia sua herança, mostrando que Deus já tinha tudo preparado antes mesmo de o povo entrar. Cidades de refúgio foram instituídas, lugares onde pessoas que causassem morte acidental pudessem se abrigar. Era uma lei equilibrada, que protegia o inocente da vingança impulsiva e mostrava que justiça, para Deus, sempre caminha junto com misericórdia. Por fim, as filhas de Zelofeade voltaram a aparecer, e o Senhor estabeleceu que para manter a herança dentro da família, elas deveriam se casar dentro da sua própria tribo. Cada detalhe era tratado com cuidado, porque nada escapa ao olhar do Deus que conduz seu povo com propósito, ordem e fidelidade. Assim termina o livro de Números, não como uma história de perfeição humana, mas como uma narrativa real, feita de falhas, arrependimentos, lutas, milagres e lições profundas. Israel agora estava diante do Jordão, preparado, amadurecido, purificado e pronto para entrar na promessa que Deus havia feito a Abraão séculos antes. Uma jornada marcada por disciplina, justiça, misericórdia e pela certeza de que Deus é fiel, mesmo quando o povo vacila. Ele permanece conduzindo, corrigindo, ensinando e levantando líderes para continuar sua obra. Se esta narração tocou o seu coração, siga a página, deixe o like e continue conosco na Bíblia Narrada, pois a jornada continua rumo à Terra Prometida.